Bom dia, bom dia. Bom dia. A gente conseguiu jogar um laço no Cláudio para ele participar da reunião de pauta. Os nossos horários coincidiram hoje. O impressionante hoje, na leitura... É sempre um prazer participar, porque realmente não tem coincidido. Você está com com fuso horário diferente aí, né? Horário de verão. Depois o Cláudio tem agora um programa exclusivo, né? Ele não precisa mais da gente. Até parece. Grande coisa. A gente é ralé. Uhum. Olha, a grande preocupação com a democracia brasileira, nós tivemos 4 eleições roubadas, bilhões de reais roubados para financiar eleições clandestinas, fajutas, da América Latina inteira, e agora uma enxurrada de ONU, The Economist, os idiotas de sempre, os militantes de sempre, assinando manifestos a favor da democracia, só porque existe um risco real de que eles percam as eleições, porque o Bolsonaro está na frente, nada parece tirá-lo dessa posição de liderança em todas as pesquisas, e, de repente, a democracia é uma grande ameaça. Tudo o que foi feito antes, todos os petistas que pediram intervenção militar na Dilma, tentaram colocar um criminoso condenado pela Lava Jato na Casa Civil, tentaram censurar a imprensa, que prestaram queixa-crime contra os 3 otários aqui. Nada disso é um atentado à democracia, né? Atentado à democracia é que o Bolsonaro possa ganhar as eleições sem roubar. Sem roubar. No final de semana, um colunista lá do Globo, né, falou, não são a face da mesma moeda, Bolsonaro e PT, porque Bolsonaro é fascista, qualquer coisa que vai, talvez não tenha usado o termo fascista, não lembro mais, mas que o PT nunca foi uma ameaça à democracia. Senhor colunista, este aqui que vos fala foi indiciado no dossiê dos aloprados, a mando do PT, porque eu exerci minha função de jornalista. Certo? O Diogo Mainardi também sofreu processo, perseguição judicial. Então, entendeu? Eles quiseram fazer... O Conselho Federal de Jornalismo, só para eu comentar, eles quiseram impor um Conselho Federal de Jornalismo para amordaçar a imprensa. Eles criaram conselhos, verdadeiros sovietes no judiciário, para tentar controlar a magistratura independente e que continua atuando lá. Né? Eles tentaram, no episódio do impeachment da Dilma, isso dito claramente por várias pessoas, inclusive em artigo no Estadão, eles tentaram dar um golpe militar. E o Vilas Boas, o general Vilas Boas, resistiu a isso, porque eles queriam colocar tropa na rua contra... Exatamente, mas de uma maneira muito pior do que a gente imaginava. Eles queriam colocar tropa na rua para as pessoas contra os cidadãos que iam se manifestar pelo impeachment da Dilma. Eles quiseram colocar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil, certo? Para escapar da Lava Jato. Golpe, o tempo inteiro. Não é verdade que para o PT a democracia sempre foi um valor universal. Isso foi objeto de discussão, inclusive, no início da década de 90, dentro do partido, se era um valor estratégico, ou seja, para ocupar o poder, você se aproveita da democracia, ou se era um valor universal. Certo? E nunca foi uma discussão bem resolvida dentro do tal partido político. Eles dilapidaram a maior empresa brasileira para comprar, não só para enriquecimento pessoal, mas para comprar apoio político com toda a camarilha dos outros partidos. Porque o senhor Michel Temer, vamos repetir o óbvio, o senhor Michel Temer foi eleito pelos petistas, vice-presidente da República, e depois ocupou o lugar da Dilma. O senhor João Santana, com propina do Odebrecht, fez a campanha, elegeu Hugo Chávez na Venezuela e depois a mulher dele entregou dinheiro vivo, em espécie, para o Nicolás Maduro. Exato. Bancar eleições, fraudar eleições na pior ditadura da América Latina. O estelionato eleitoral praticado pela Dilma em 2014, com uma campanha mentirosa, regada a milhões de dinheiro roubado, isso também configura uma espécie de fraude eleitoral. Não na urna eletrônica, mas uma fraude eleitoral ao enganar os eleitores.
Depois, as pedaladas fiscais, que parece que é um assunto muito técnico, eles tentam transformar um assunto técnico, não é um assunto técnico, ela burlou a lei de responsabilidade fiscal, certo? Ela estava maquiando as contas para ser eleita, e a crise depois estourou, porque não dava mais para maquiar nada, né? Então, é assim, não venham com esse papo furado de que o PT não é uma ameaça à democracia. Perseguiu jornalistas, perseguiu órgãos de imprensa, fez o diabo para se manter no poder, mensalão, petrolão, instalação de conselhos para amordaçar judiciário, para amordaçar os jornais. É uma vergonha que alguém diga, nesta altura do campeonato, que o PT não é uma ameaça à democracia. E não precisa ser bolsonarista ou não ser bolsonarista, porque eu não sou bolsonarista porcaria nenhuma, eu não sou nada, eu sou um sujeito independente, cheguei aos meus 56 anos, independente, vou morrer independente, certo? Para constatar o óbvio. O óbvio. Certo? Tem jornalista aí atuando nos grandes órgãos de imprensa, certo? Levantando a bola para ministro do Supremo Tribunal Federal, que recebe mesada de de mulher advogada, de esposa advogada. Levantando a bola para deslegitimar a imprensa. A imprensa que faz reportagem. No caso, a Cruzoé. E olha, é inacreditável. Que denunciou os repasses de dinheiro da mulher do Dias Toffoli. E está lá a Mônica Bergamo falando a barbaridade dela. Tem uma publicação isso, e conheço a figura, né? Isso aí assim, ela usa, né, de técnicas jornalísticas manjadíssimas, né, para parecer jornalista, quando na verdade está fazendo besteira, né? Ela sabe pergunta disso. Combinada, o negócio é um horror. Olha, eu achei uma coisa interessante ali numa das perguntas, né? E o Mário vai lembrar que a gente conversou sobre isso na quinta-feira, quando ele estava aqui em Brasília. Lula no indulto de Natal, né, Mário? Eu tinha ouvido aqui, já de fontes minhas aqui no Supremo, de que ele estava articulando isso, de soltar o Lula no indulto de Natal, que não ficaria nem... Desculpa. Indulto do Temer, né? Do indulto do Temer, mas que... sobre o qual nós falamos aqui na semana retrasada, passada, que sei lá, eu nem lembro mais, mas era isso, que ganhando o Haddad, o Temer solta o Lula e consegue depois um refresco nos processos. Uma ajudinha. Mas há correndo também aqui em Brasília há uma outra possibilidade de que ele solte o Lula por liminar no Natal. Quer dizer, se eles não conseguirem resolver essa questão do indulto, né, para o indulto abranger crimes de corrupção, ele vai estar no plantão natalino e tudo que eles querem é o Lula solto no Natal, né? Assim, seja por meio aí do indulto do Temer, se não for possível, ele vai bancar, né? Então depende do resultado eleitoral só, né? Só depende disso. Exatamente. Obviamente o Dias Toffoli, na entrevista dele, a Mônica Bergamo, está dizendo: olha, se votarem direito, se votarem Fernando Haddad, está tudo combinado, indulto, o Lula está solto. Não, e já sobe a rampa junto, né? E já sobe a rampa junto, é o sonho deles. Não, senão eu sou um homem das instituições, estou acima dos partidos e não devo nada a ninguém. Ele também já está falando para o PT: olha, se vocês não ganharem a eleição, eu não solto o cara. É óbvio. Isso daí não está nem nas entrelinhas, está dando um tabefe na cara do leitor e falando: olha, veja isso daí. É muito engraçado. A entrevista explica exatamente quais são os caminhos que estão sendo. E ontem ele é presidente da República, hein? Ele é presidente da República, hein? Ele é o presidente da República neste momento. Indulto agora. Agora a gente deve. Indulto de Dia das Crianças. Dia 12. Presente antecipado, né? É verdade. É uma palhaçada, né? Essa investigação aí também do Adélio, né? Como é que estão as coisas aí, Cláudio? É o seguinte, vamos lá, né? A gente pressionou muito na semana passada, né, em função justamente do adiamento que eles fizeram, né, da prorrogação que eles fizeram do inquérito, né? Então, eu conversei com alguns investigadores que estão tocando esse inquérito
E o que eles resolveram? Eles vão tentar dar uma satisfação, né, para a sociedade, para o eleitor, porque se fosse contar os 15 dias da prorrogação, esse negócio ia sair na boca da eleição, da votação, né, do dia 7. Então, eles vão tentar divulgar isso, terminar, concluir e divulgar a conclusão desse primeiro inquérito esta semana, até o fim da semana. Vão convocar uma coletiva, vão explicar, vão mostrar aí tudo que eles reuniram aí de provas, né, todas as diligências feitas, mas a tese é aquela mesma, a tese é a do lobo solitário. Eles, inclusive, foram soltando aí informações, né, para outros órgãos de imprensa. A gente publicou muita coisa no fim de semana, outros também. E, em resumo, eles foram, vamos dizer assim... E na quinta-feira, Cláudio, na quinta-feira o Adélio vai dar entrevistas para a Veja e para o SBT, confirmando essa teoria, obviamente, que ele agiu sozinho. E que... Olha, a informação mais relevante, na minha opinião, foi dada pela Cruzoé. Não que as outras não sejam relevantes, mas assim, um dos advogados pagos por não sei quem, né, e são 4, me parece, né, 4 advogados, que estão gastando os tubos com viagens a Campo Grande, isso tudo. Bom, é advogado do PCC. Tudo bem, isso não torna ninguém culpado de nada, mas eu me pergunto, e é só uma pergunta que eu estou fazendo, né? Será que não tem uma facção criminosa pagando a esses advogados? É legítimo que eu se pergunte, já que eles não desvelam os nomes dos pagadores. Uhum. Agora, um lobo solitário, me conta uma coisa, um lobo solitário tem um financiador, assim, para advogado caro? Eu não estou aqui com teoria conspiratória, eu estou fazendo perguntas que não foram respondidas. Vamos lá. Olha só, a Polícia Federal não pode investigar os advogados. Sim, né? O que ela pode investigar é o crime. Então, assim, e eles não vão... tem várias diligências, inclusive análise de telefonemas, né, da quebra de sigilo telefônico, análise de redes sociais, né, eu questionei análise de redes sociais, porque ele publicava muita coisa nas redes sociais. Também há suspeita de que essas postagens também pudessem ser manipuladas, caso ele fosse parte de um esquema maior. Tudo isso, e inclusive a possibilidade de que outras pessoas integrassem um plano, né, tudo isso vai ficar para depois. Tudo isso vai ficar para um segundo inquérito. O que interessa. Não, desculpa, Cláudio, mas você sabe o que é? É que não dá para... Eu acho fantástico o Brasil. Porque é óbvio que tem uma operação aí muito engraçada, né? Eu não tenho a menor dúvida, ou pelo menos acho que não tem, de que ele agiu. Porque essa coisa de lobo solitário ganhou contornações tropicais, né? O lobo solitário é aquele que age sozinho no momento da execução, mas também não tem, digamos assim, não tem motivador, não tem incentivador, não tem financiador. Isso é um lobo solitário. Não tem vínculo. Ele é uma célula que estava adormecida, ele tem ligações e tal, mas não agiu. Veja. Então, a gente separou aqui. O exemplo do lobo solitário desses crimes assim é o Unabomber, né? O Unabomber é um grande exemplo. Exato. Agora, é um cara que faz... Exato. Esse era um lobo solitário. Quando se fala em lobo solitário na Europa, do sujeito que está esfaqueando, ele é um lobo solitário, embora, no caso do senhor Adélio, não parece ser um lobo solitário. Ele foi um lobo solitário, sim, porque não havia ninguém, talvez, ali, pelo que consta, ajudando ele a executar o atentado. Agora, isso não o torna um lobo solitário, necessariamente, porque o que você tem que verificar, e aí é que eu não entendo por que não é o mesmo inquérito. Por que não é o mesmo inquérito? É a questão do financiamento que ele recebeu. Porque ele está... Vamos combinar que ele está sendo financiado? Ele está sendo financiado. Quando alguém paga advogados para defender e não dar nome, o sujeito se confunde. Primeiro, se confunde não, né? Confunde o distinto público, dizendo que primeiro foram, sei lá, testemunhas de Jeová, seita religiosa, depois diz que recebeu uma espécie. Peraí, tem alguém financiando a defesa deste sujeito. Se tem alguém financiando a defesa deste sujeito, ele não é um lobo solitário. Me desculpe, não é por altruísmo, filantropia que alguém faz isso. Só por que não mostra o nome? Desde o início. Não mostra o nome?
Claro. Porque se é filantropia, olha, eu acredito que todas as pessoas podem ser redimidas, esse sujeito é maluco, então a gente vai dar apoio, põe o rosto em público para dizer, não, sou eu que estou financiando. E não coloca, desculpe, tudo bem, sigilo de advogado, ninguém está aqui abolindo a Constituição. A gente fala as coisas, e aí vem os vagabundos dizer que a gente é direito não sei das quantas, que quer abolir a Constituição. Não se trata disso. Agora, o fato é que isso já faz parte da investigação. Quando você tem um sujeito desse que praticou, né, que vai ser, segundo dizem, né, vai ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, está sendo processado pela Lei de Segurança Nacional por ato terrorista, por atentado político, certo? E você tem gente financiando esse sujeito, como é que você pode achar que é normal não saber quem é esse sujeito? Ou esse sujeito, ou essa organização? Bem, enfim, desculpe eu fazer a interferência. Continua aí, Cláudio. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Eu, inclusive, desde o início, eu tenho feito uma investigação, além de apurar o que a Polícia Federal está apurando, a gente tem feito uma investigação jornalística para tentar levantar aquilo que a PF não está apurando, né? Aquela confusão mesmo lá na Câmara, dos registros, etc., aquilo a Polícia Federal me disse que vai apurar, mas num segundo inquérito. Então é muito interessante, que até questionei eles, olha, legalmente vai ficar meio complicado, porque vai depender, na verdade, agora, eles vão fazer esse inquérito, mas vai depender do Ministério Público apresentar a denúncia em cima desse inquérito ou se vai esperar o segundo inquérito, porque não faz sentido também você apresentar uma denúncia, né, contra o sujeito por determinado crime dentro de uma circunstância X e depois essa circunstância se revelar diferente daquela, que vai criar um problema jurídico lá na frente, né? Então, é estranho. O próprio juiz vai ter que decidir se ele aceita, abre ação penal em relação a esse cara ou não. O problema é que, assim, é claro, a PF está sendo pressionada politicamente, o réu está preso, então, obviamente, tem que correr com a investigação. Não é uma investigação simples, né? Existem vários elementos que precisam ser fechados, cruzados, né? Essas coisas, as telefonemas, etc. Então, eu acho, inclusive, que, tudo bem, quebrou o sigilo bancário, abriu, eles estão dizendo que não tem nada de errado no sigilo bancário do sujeito. Bom, vamos ver o sigilo telefônico. Você concluiu o inquérito sem sigilo telefônico, eu acho meio precário. Então, assim, concordo, acho que é um cara que tem... Não só isso. Um cara que foi filiado a um partido político, um cara que tem motivação política, teve motivação política para o crime, e aí colocam ele como um lobo solitário, como um cara esquizofrênico, Então, realmente a Polícia Federal, se concluir esse inquérito essa semana como ela quer e essa apresentação das provas, das diligências, vai ter que ser realmente uma coisa muito, muito bem feita, muito consolidada, muito bem fundamentada. Vai só gerar mais confusão e mais dúvida. Só vai gerar desconfiança. Você vê, exatamente. O sigilo bancário foi aberto, mas um dos advogados disse que foi pago com dinheiro em espécie. Ele recebeu dinheiro em espécie de quem? Não se sabe de quem. Então, circulou. A gente sabe que, nesse caso, circulam malas de dinheiro também. Então, o que estão falando? O fato de não poder investigar os advogados, um advogado quando está defendendo o cliente, mas quando ele está defendendo uma organização criminosa, por exemplo, se o advogado entra na cadeia e vira o porta-voz ou passa recados do chefe do PCC, ele vira um criminoso também, né? Ele perde as prerrogativas dele e ele vai para o lado do crime. É preciso circunstanciar muito direitinho essa investigação. Vamos inverter um pouco a coisa? Imagine só, é o senhor Lula, solto, ou o senhor Haddad, só um segundinho, ou o senhor qualquer outro candidato, é esfaqueado durante um ato de campanha. Pega um sujeito. Aí surge um grupo de benfeitores que não quer aparecer e começa a financiar, certo? Os advogados desse sujeito. Você acha que a imprensa estaria se comportando da mesma maneira? Imagina se tivesse esfaqueado o Lula. E aparecesse alguém financiando o esfaqueador do Lula, a defesa do esfaqueador do Lula. Anos atrás foi ligado a um partido de direita. Ao partido de direita? Quer dizer, pessoa, não vamos, gente, ó, não dá. Não dá. Olha, é uma piada. Tudo está sendo tratado
com parcialidade. É isso aí. Se você substitui a vítima, muda tudo, né? Basta ver mesmo que, olha, lá na Câmara, né, aqui na Câmara dos Deputados, não houve um posicionamento institucional da Câmara em relação ao crime, né? Quando a gente mostrou na semana passada aquela questão dos registros, os registros foram solicitados pelo terceiro secretário da Câmara, que antes até disso, logo no dia seguinte do crime, ele pediu, né, uma sessão extraordinária para que a Câmara se reunisse e, sei lá, aprovasse uma moção ali de apoio, de condenação, de crítica, né, discutisse o tema institucionalmente. Afinal de contas, um membro da Câmara dos Deputados foi alvo de um crime bárbaro no meio de uma campanha presidencial, o líder das pesquisas. Então, e eles simplesmente não, assim, eles nem se manifestaram. Assim, o Rodrigo Maia nem respondeu ao pedido. Então, assim, é uma apatia conveniente, né? É um silêncio que é ensurdecedor, né? Ele é revelador, esse silêncio, porque, no final das contas, é isso. Tudo está conectado, esse posicionamento da imprensa, é o sistema inteiro, é o judiciário, é todo mundo contra, né? Não importa se o cara morreu, se o cara não morreu, é todo mundo contra o candidato. E só para encerrar a nossa conversa, o que garante ao Bolsonaro esses 30% que ele tem nas pesquisas é exatamente o fato que todo o sistema está evidentemente contra ele. O eleitor tem asco, nojo dessa gente que há tempos está tentando engavetar todas as investigações de corrupção, etc., mas também agora uma tentativa de assassinato. O procedimento é sempre igual e é isso aí. A gente sabe que tem um candidato que representa uma ameaça a essa estrutura que une os partidos, os velhos partidos, todos eles, a imprensa, o empresariado que recebeu trilhões nas últimas décadas de benefícios fiscais, de posições de favor, de protecionismo de mercado. Então, quando você junta todos esses elementos, você tem um candidato que é uma ameaça não à democracia, para voltar ao assunto que nós tínhamos antes, mas a essa espécie corrupta de que nós conseguimos criar no Brasil. E agora você sabe que a equipe do candidato vai pegar essa nossa reunião de pauta e editar e pôr no WhatsApp como se nós estivéssemos apoiando o candidato explicitamente, o que não é verdade. Aliás, é engraçado, né? Porque a gente fala que sempre falou a verdade, não tem preferências nos nossos veículos, né? A gente fala de todo mundo quando tem que falar. E nesse aspecto em particular, para mim está muito claro que, embora o Bolsonaro não defenda falha em controle social da mídia e tudo mais, ao contrário do candidato petista, nós, se ele for eleito, nós enfrentaremos também muita dificuldade, né? Claro. Porque esse é um bando de fanáticos, né? Isso é um problema que eu acho que ele deveria prestar atenção nisso, né? Que está pronto, sempre pronto, né? Para partir para cima de jornalista independente, claro. Também confundindo jornalista independente com jornalista que não é independente, né? Então, por exemplo, eu pus vai fazer um manifesto agora. Ele tem muito mais do que isso. Ele tem que seguir a franja dele. Ele tem uma lista perigosa que vai. Perigosa. Então, assim, se eu não posso, como jornalista, me expressar, aliás, como cidadão, né? Não posso me expressar sem sofrer uma patrulha, ofensas e tudo mais. Olha, continuo dando uma bandana para vocês também, bolsonaristas. Eu e todos aqui já fomos perseguidos pelo PT. Né? Se vocês quiserem perseguir também, vão tomar do mesmo jeito, entendeu? No final, claro. A nossa história é aquela que revela toda essa promiscuidade, por exemplo, entre a imprensa e a polícia. Exato. Como nós fizemos no começo dessa conversa, falando sobre a coluna de São Paulo. Isso a gente sempre fez. Nós sempre fizemos acusação direta. Agora, mas você tem que se não, claro. Agora você não pode. Por exemplo, eu no final de semana fiz uma brincadeira
e acho muito até tem um fundo de verdade muito evidente, né, que o trio Bolsonaro, Guedes e Mourão parecia a história dos três carabineiros, a velha piada italiana, né? Porque quem não sempre em três? Porque um sabe escrever, mas não sabe ler, o outro sabe ler e não sabe escrever, e o terceiro está ali para controlar esses perigosos intelectuais. Porque ficaram dando cabeçada o tempo inteiro. Não, não só isso. Um disse que não sabe economia, o outro disse que não sabe. É baseado nisso. Eu não entendo nada de economia, eu não entendo nada de política, e tem o Mourão lá, né, controlando esses intelectuais perigosos. Nossa, foi uma chuva. Mário é isso, Mário é aquilo, antagonista é isso, antagonista é aquilo. Senhores, ó, banana também para vocês, viu? Banana para bolsonarista também. A gente fala aqui, vocês estão sob cerco, o candidato está sob cerco, é evidente, né? Ele não é uma ameaça à democracia, pode até que venha a ser, a gente não sabe o futuro. A gente já conhece a ameaça petista, isso está claro, é evidente, né? A gente já disse isso N vezes, né? Mas não tenho medo de patrulha, ninguém tem medo de patrulha aqui não, seja de esquerda, seja de direita, de centro, de cima, de baixo, né? É bom que fique claro. E eu acho bom, como você falou, que o senhor Bolsonaro segure as hostes raivosas dele, porque até porque é ruim para ele, né? Fugente eleitor. Né? Não, e ele precisa reunir 50% dos brasileiros. Então, não, e depois ele será presidente de todos, né? É lógico, ele agora precisa... Se for eleito. E depois ele precisa de 100%. Ele será, não precisa, ele será o presidente de 100% dos brasileiros. Então, goste-se ou não, se for eleito. Assim como o Haddad também, vai ser enfim, sei lá. E aí, Claudinho? Democracia. Que é uma ameaça. Mas né? Aí realmente vai ser mais... Eu acho que vai ser muito mais complicado. Aliás, porque o Lula, mais do que nunca, está nas mãos da esquerda raivosa petista, né? Se segurou ali, né? E digamos que ter o governo nas mãos de um criminoso condenado... Né? Não é que... Torna a questão... A equação fica mais simples, né? É mais simples. A equação fica mais simples. Que escolher entre Bolsonaro e a banda do criminoso condenado pela Lava Jato, é evidente, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Agora, o que está... Um dos aspectos colaterais disso tudo é o fim do PSDB, né? Acabou o PSDB, né? Aqui, assim, eu tendo a crer que a eleição, por exemplo, do governo estadual está muito mais apertada do que mostram as pesquisas, viu? O SCAF é forte concorrente a ganhar do Dória, e não é descartada a hipótese do SCAF se aliar, digamos assim, talvez não formalmente, mas ao Bolsonaro aqui, acho que os dois, no eventual segundo turno, né? Acho que os dois vão. Acho que não tem como nenhum dos dois se aliar ao... Mas como bom, enfim, mas de qualquer maneira, em ambos os casos, né, representaria uma ruptura com seus respectivos partidos. Né? Esse é um fato que a gente já pode comemorar, né? O PSDB acabou. Esse daí a gente já pode dizer que a democracia brasileira está mais forte porque se livrou desse partido. O programa só acaba quando termina. Eu estou dizendo que, né? Estou dizendo que tudo indica que você realmente parece o Alckmin falando isso. Ômega 3, ômega pindamonhangaba. Isso é o que ele repete para o pessoal dele todos os dias. O jogo só acaba quando termina. E asfalto. Um filósofo disse, o programa só acaba quando termina. Isso. Mas estão perdidinhos, né? Estão perdidinhos. Porque aí é o seguinte, aí naquela propaganda, eu vi ontem, você viu, Cláudio? A propaganda é o Bolsonaro é um salto na escuridão. Pode ser uma montanha-russa divertida, salto na escuridão. Né? Já o Haddad é a escuridão. As trevas. Então, eu fico imaginando assim, como é que a gente vai dizer que os dois são a mesma coisa, mas não são a mesma coisa? É engraçado, né? Essa gente de marketing é muito engraçado. Com a capacidade dos brasileiros de interpretar metáforas. Nossa, é impressionante. É impressionante. Todo mundo indo para a urna digitar o nome do Alckmin.
Agora, o TSE, você já foi informado disso. Eu estou me referindo aqui ao ente TSE. Lá no norte, viu? A partir do norte de Minas, os santinhos estão trazendo todos o nome do Lula. Não é só no norte de Minas, não. É no Brasil inteiro. Não, mas é mais para cima ali, né? Eu recebi do sul, recebi de do Porto sul Alegre. Também? Então. Na semana passada. Tem lá o Nordeste inteiro. Já recebi de tudo quanto é lugar. Os caras não têm o menor... E a imprensa está fazendo um papel muito legal sobre fake news, todos esses comitês enormes, que já descobriram, por exemplo, que preenchimento labial não causa câncer, viu? É uma coisa muito importante para a democracia brasileira. Aliás, né? Tá por trás disso tudo, né? Uma coisa muito simples, né? Que é isso aqui, né? É isso aqui, né? Você tem um candidato que diz que vai fechar a torneira da publicidade oficial, né? Dessa gente aí. Então, óbvio que tem gritaria. Se sentasse lá, conversasse, negociasse, talvez a coisa estivesse em outro plano, porque ali é sempre assim, né? Você vai, muda o governo, a gente reorganiza. A gente que não depende de publicidade oficial tem liberdade total para poder, né, dizer e, enfim, isso aí a gente sempre, né, sempre inclusive criticou publicidade oficial para bancar opinião. O que a gente vê, isso está muito claro agora. Mas ninguém denuncia nada disso, ninguém denuncia esses abusos da campanha do PT, essas violações recorrentes, né? Então... você tem que usar. E o Bolsonaro defender esse democrático e o Haddad. Um assessor de imprensa que vai comprar todos esses canalhas que estão por aí, vão para o lado do governo rapidinho. Assim como o Centrão, tudo à venda. Bom, o Centrão, vocês Centrão mesmo. Já estava. Vamos botar um pezinho aqui na campanha do Bolsonaro, né? Vai ter um centrão de direita, e o centrão de esquerda. Né? Isso aí. É difícil para ele. Aqui é um centrão de extremos. O centrão do Brasil é um centrão de extremos. Olha, bolsonarista não acredita em pesquisa. O centrão acredita em todas. Então eles estão perdidos. Eles acreditam até nas que eles compraram, isso que é mais bacana. A propósito, última coisa, quarta-feira a gente divulga nova pesquisa da Cruzoé, né? Isso, na quarta-feira haverá um live, que está marcado a princípio para as 3 horas da tarde, né? E depois, na sexta-feira que antecede a votação de primeiro turno, ou seja, no dia 5 de outubro, nós também faremos uma live com a pesquisa final, né, das intenções de voto, com a participação, inclusive, também do Cláudio nessa última. Ótimo, então vamos adiante. Certo? A gente acredita na nossa pesquisa, eu acho, né? É o que nos resta, né? É para acreditar. Cáspita. É para acreditar. Tem a ferramenta. Não, olha, aparentemente, isso foi uma questão interessante mesmo. E de fato está se mostrando melhor do que nas outras eleições, aparentemente. Porque como tem muito mais pesquisa, está mais difícil, né, para alguns institutos, né, de darem uma ajeitada com a mão. Quem tá mais difícil. Fica muito evidente, né? Quem desgarrar fica muito evidente. Então, assim... Inclusive ficou, né? Algumas semanas atrás, tinha um instituto aí que estava meio desgarrando, aí já rapidinho se aproximou. Pois toda a margem de erro. É o problema de ter 2 por dia, 2 pesquisas. Hoje à noite tem Ibope. 2 pesquisas. E cria uma certa... Olha, essa campanha, essa eleição vai servir para derrubar uma porção né, dessas desconfianças, né? Vai servir talvez até para matar essas dúvidas, né? Para derrubar alguns... Olha, não fala matar, porque você tentar matar um candidato. Para derrubar alguns tabus e tal, né? Porque olha, dependendo do resultado da eleitoral, essas pesquisas ou serão confirmadas ou não, né? Ou não, vai ficar muito claro. Nunca se grana para comprar pesquisa, Cláudio, não fala isso não. Bom, mas essa fala aí tá meio dilmesca. Ou essas pesquisas confirmadas ou não, pô? Não, é o seguinte, nunca se discutiu tanto. É o seguinte.
eu quero dizer é o seguinte, nunca se discutiu tanto, nunca esteve tão, né, tão forte no debate eleitoral, nas redes sociais, em função até das redes, nunca se discutiu tanto pesquisa, de legitimidade das pesquisas, né? Nunca se discutiu tanto a questão das urnas eletrônicas, que era a coisa que eu ia falar, né? Na sequência, se você tem um resultado, é aquela velha história, se o Bolsonaro perder, vai todo mundo assim, pô, é fraude, é fraude, é fraude, como ele mesmo já tem trazido esse discurso, né? E você não, infelizmente, você não vai ter nenhum tipo de forma de questionar isso, né? Que seria a impressão do voto, que o seu Gilmar Mendes, Raquel Dodge fizeram questão de evitar. Mas, se você tiver a confirmação, né, se o cara ganha, aí pronto, ninguém vai mais discutir as urnas. As urnas vão estar top, né? Então, é uma brincadeira, né? Tudo isso. As pesquisas vão ajudar um pouco. As pesquisas também vão inibir qualquer tentativa, eu acho, porque a nossa pesquisa, obviamente, não é comprada. A gente pode ter até um resultado que seja na margem de erro, para mais, mas obviamente a gente não ajusta o resultado. Então, vai ser alguma coisa próximo daquilo. Nesta primeira pesquisa, a gente vai ter uma semana da eleição, praticamente, uma semana e meia, e depois a gente vai ter na reta finalíssima mais uma pesquisa. Então, essa da reta final é que traz mais quente, né? Ali a decisão do eleitor. O Mário já falou várias vezes aqui, essa coisa de decidir na última hora, né, Mário? Então, aí é um pouco também de cruzar com as bases regionais, né? Com as eleições nos estados, que é uma coisa que a gente, infelizmente, tanta coisa acontecendo, né? O próprio fato do PT, tudo bem, o Haddad pode perder, mas o PT vai conseguir vários governos aí, vai conseguir bancada, né? Se confirmar, a Dilma está liderando pesquisa para o Senado, né, em Minas, né? É um negócio meio assustador, né? Mas se for isso mesmo, vai ser eleita, né? Então o PT vai estar aí, o PT vai estar participando. Aliás, ele ganha um cargo, uma secretaria aí qualquer de um governo desse também, né? O fundamental, o sistema se reorganiza. É que a democracia está viva, né? E as pesquisas são uma prova disso. Sabe, até a eleição passada era uma forma de propina, ou para lavar dinheiro, pesquisa de mercado, e os institutos eram usados para lavagem de dinheiro ou pagamento de propina, porque eles encomendavam pesquisa e entregavam para o partido e tudo bem, era dinheiro roubado que era passado para o candidato. Agora não tem isso, com 3 pesquisas por dia, a gente pagando, os bancos revelando, os bancos ganhavam dinheiro também, mas eles faziam a pesquisa e usavam para especular. Agora eles publicam as pesquisas. Com todos esses mecanismos, a democracia brasileira ficou mais rica, na verdade. Está evoluindo. Mais vozes. Aos trancos e barrancos. A democracia está mais rica, os cidadãos cada vez mais pobres. E a pobreza dos cidadãos que está levando a esse envolvimento excessivo até em relação à política, que se reflete no nosso site. Agora, você sabe que... de audiência, mas estão falando... Olha, a violência maior, evidentemente, a violência para valer, foi óbvio, foi o atentado ao Bolsonaro, que jamais visto. Agora, vamos examinar o resto, né? Senhores, as pessoas esquecem. Em 2014, a propaganda eleitoral foi um massacre da Serra Elétrica, independentemente de todos esses fatores de propina ou não propina. O que fizeram com a Marina Silva, por exemplo, que o PT fez o diabo, né? Então, assim, não é verdade que o tom da campanha está mais acirrado do que jamais esteve. Eu desconfio, eu acho que isso é para assustar o eleitor, meio um papo furado. Foi sempre acirrado. Pega 89, Lula e Collor, né? Pega 89, Lula e Collor, né? O que houve, de fato, a mudança realmente que é determinante, foi que jamais haviam atentado contra a vida de um candidato, principalmente um candidato que está em pilotado essa é a única ameaça à democracia. A ameaça à democracia até agora. E o que é fantástico é que o que tentativa de assassinato. E é a vítima do atentado que está sendo culpabilizado pelo tom agressivo
da campanha. Não, é inacreditável. Não, é inacreditável. Pela Quem olha assim não a história do pode Brasil, acreditar. o presidente sofreu uma tentativa de assassinato, está no hospital até agora. E ele é o sujeito que está ameaçando a democracia e que está com um discurso hostil. Atenção, o senhor Ciro Gomes... Pega o discurso do Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, na semana passada, diz assim, não, essa radical... Como é que é? O discurso do ódio não pode prosperar, qualquer coisa. Vai e xinga o Bolsonaro de nazista, filho da puta. Esse aí é extraordinário. Se fosse o Bolsonaro, aí mais uma vez, aí você troca o personagem, né? Se fosse o Bolsonaro falando isso, imagina. Tava preso, né? Imagina, é um negócio fora de esquadro. É uma manipulação muito grande, né? É claro que você tem também nessas eleições uma mídia espontânea que ela não está sob controle de partido, de candidato, de nada, né? São as pessoas fazendo seus memes, seus vídeos, espalhando na internet. Diferente da de 2014, que ainda toda essa guerrilha virtual ela era produzida pela campanha, né? A campanha do PT, inclusive, foi talvez até a vanguarda desse tipo de estratégia, né? E no caso hoje aqui, inclusive você não tem, né? O pessoal ataca tanto a campanha do Bolsonaro que não tem nem marqueteiro, não tem nem organização, não tem nada, né? O que tem, você tem as pessoas se manifestando, fazendo o seu próprio material e distribuindo nas redes, né? Então, isso aí faz parte do debate democrático, exatamente isso. Eu postei um troço hoje e falei, esse antagonista vendido para o PT, porque eu publiquei dado de uma pesquisa de mercado, de opinião, falando que o Haddad tinha 23%. O antagonista está no bolso do PT. Seus filhos da puta. Agora, aparece outro leitor que fala, você tá louco, meu? Eles quase foram presos pelo Lula. Então, essa dialética... Fomos acusados de formar uma associação criminosa. Por mais caótica que seja, como quadrilha. Você vê, Cláudio, por mais caótica que ela seja, ela acaba, esse caldo todo de manifestações espontâneas, acaba criando uma espécie de voz um pouco mais coerente, que nós tentamos traduzir hoje em 82 minutos de reunião de pauta e não sobrou ninguém aqui. Tchau. 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 Bom trabalho.